Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, mais uma semana, mais uma aula juntos, onde hoje vou explicar para vocês o seu TD avaliativo, explicar cada questão e falar um pouco sobre o assunto que estudamos no decorrer dessas nossas semanas. Mas antes de começar as questões, vamos para as informações importantes. Primeira, responder o TD de caneta azul ou caneta preta. Não utilizar corretivo é a segunda informação. Terceira informação, entregar o TD no prazo de entrega lá na escola. Para você que é aluno do online. Exatamente. Professora, mas eu não fui receber o meu TD ainda. Então, você vá na escola pegar o seu TD para que você possa responder. Mediante essas informações, vamos lá para a primeira questão. Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes da sociedade asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho. Isso quer dizer o quê? Hereditário. E apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiros entre os seus membros. A partir da leitura do trecho, explique a estrutura da sociedade asteca. Então, a primeira questão quer que você fale de que forma era dividido as camadas sociais, de que forma era dividido o povo do Império Asteca. Como é que você vai poder determinar isso? Informando quem era a autoridade maior, quem vinha abaixo dele, quais eram aqueles que pagavam os impostos, os tributos, e o que era que acontecia com aqueles que não pagassem. É a divisão da sociedade asteca. Lembrando a vocês que esse nosso assunto do TD, povos pré-colombianos, astecas, maias e incas. Esse assunto você encontra no seu livro de história. Esse assunto está no seu caderno, em anotações, em atividades, e também temos em slides que foram explicados nas nossas aulas. Mas, de forma geral, quem foram esses povos? Os astecas, povos localizados no continente americano. Astecas, na América do Norte, especificamente no território do México, atualmente. Maias, América Central, Honduras, Belize, Nicarágua. Incas, América do Sul, Cordilheira dos Andes, Peru, Chile, Bolívia. Então, nós temos países hoje que tinham esses povos como seus habitantes na era pré-colombiana. Segunda questão. Como eram cobrados os impostos dentro do Império Asteca e dentro do Império Inca? E para que eram utilizados? Então, aqui são duas perguntas na segunda questão. De que forma os astecas e os incas cobravam esses impostos e para que eles utilizavam? Qual a função desses impostos? Lembrando que quem pagavam esses impostos eram os camponeses. Eles que pagavam os impostos. Camponeses, artesãos, pequenos comerciantes. Mas, por que eles pagavam? E o que era feito com esse dinheiro arrecadado? Então, são duas perguntas. Terceira questão. Uma das civilizações mais brilhantes que se desenvolveu na América, quando ele fala mais brilhante, é a que mais se destacou, a que chamou muita atenção pela sua grandiosidade, pelos mínimos detalhes que a cultura desse povo apresenta até os dias atuais. Anteriormente à conquista espanhola, porque anterior aos espanhóis, porque antes do Brasil, da América ser colonizada pelos espanhóis, pelos portugueses e pelos ingleses, esses povos já habitavam nossas terras, que eram os astecas, os maias e os incas, já habitavam o continente americano. Quando os espanhóis chegaram, deram de cara com esses povos, que na mente deles, inicialmente, eles achavam que haviam chegado na Índia e trataram esses povos como se fossem indianos, por isso o nome de índios. E aí nós temos o seguinte:
uma das civilizações mais brilhantes que se desenvolveu na América foram os povos maias, que floresceu e encontrou seu declínio no século IV e XVI. A época da chegada dos espanhóis a esta civilização já apresentava evidentes sinais de decadência, tendo sido completamente arrasado, ou seja, destruído, no século XVI. Sobre a civilização maia, marque o item incorreto, o item falso. A. Os maias organizaram-se em cidades-estados. B. A chegada dos espanhóis levou a civilização maia à decadência. Vocês, para responder a terceira questão, basta ler o enunciado que já ajuda você a responder, que é o item falso. No enunciado menciona que o Império Maia já estava em decadência. Já estava em decadência quando os espanhóis chegaram. Então, fiquem atentos. C. A sociedade maia era estamental e rigidamente estratificada. D. A civilização maia desenvolveu-se na península de Yucatán. Mais uma vez, terceira questão, que é o item falso. Quarta. Foi na região peruana de Cusco, mais ao sul, que uma reunião de povos por volta de 1200 deu início a uma civilização sobre o domínio de Quichua, ou Inca, que é a mesma coisa. No Império Inca estabeleceu-se um poder político em que o imperador passou a ser considerado um semideus pelos súditos, ou seja, ele era considerado o filho do sol. Na base da sociedade estava a aldeia, chamada de Ailo, comandada por um curuca, encarregado de distribuir as terras consideradas propriedades do imperador. Na aldeia, o curaca centralizava o poder e a riqueza, impondo o trabalho forçado. Marque a única alternativa correta sobre os incas. Só tem uma correta, ele quer saber sobre o Império Inca. Item A. O território que compreendia o Império Inca era uma extensa faixa de terra banhada pelo Oceano Atlântico. Aí você vai lembrar. Que foi que a professora mencionou nas aulas. O Império Inca está localizado na América do Sul. O Oceano Atlântico está na parte leste. Cordilheira dos Andes está na parte oeste. A professora falou que os povos incas, eles estavam localizados na Cordilheira dos Andes, que corresponde hoje aos países Peru, Equador, Chile. Então, esses países hoje, eles são banhados pelo Oceano Atlântico? Se você acha que sim, você marca o item A. Se você acha que não, você não marca o item A. Olha as dicas. Lembrando que a quarta questão que é o item verdadeiro. B. O imperador, ele poderia ser chamado de Sapa Inca. Tinha poderes limitados, já que os sacerdotes eram os verdadeiros detentores de poder. Quem tinha o maior poder? Era o imperador ou eram os sacerdotes? C. Os curacas eram os escravos que trabalhavam nos ailos. Aí você vai lembrar. Escravos, eles tinham poder de dar ordem. Os escravos tinham poder de distribuir terras. D. Os incas foram os únicos entre os três povos que praticaram a domesticação e a criação de animais. Que existe uma diferença de domesticar e criar animais, porque você pode criar os animais para o sustento e domesticar e você ter os animais ali como seu animal de estimação, ou seja, fazer parte da sua família, do seu grupo social. E chegamos à quinta questão, que fala o seguinte. Observe as frases abaixo e indique corretamente os termos apresentados sobre os povos pré-colombianos. Item A, civilização maia. Item B, civilização asteca. E item C, civilização inca. Primeiro parêntese. A fundação de Tenochtitlan, aí você já pega como dica. A professora mencionou nas aulas, nas atividades, no livro, que cada um dos três impérios, eles tinham uma capital.
principal cidade, principal desenvolvimento. Nós tínhamos Yucatán, nós tínhamos Cusco e nós tínhamos Tenochtitlán. Tenochtitlán estava associada a qual dos três? Só vocês pegarem esses três nomes, olha a dica para responder a quinta questão. Você pegando esses três nomes, esses três capitais, vai ajudar você a responder a questão. Civilização maia. Quem era? Era Tenochtitlán, era Cusco ou era Yucatán? Continuando parênteses. A fundação de Tenochtitlán sobre uma ilha do lago Texcoco deu início ao império que se impôs militarmente sobre todos os povos que habitavam a região. Segundo parênteses. A mita era o recrutamento entre os elementos da aldeia para o trabalho temporário na construção de obras como pontes, estradas, templos e canais de irrigação. Terceiro parênteses. Essa civilização desenvolveu a matemática, criação de um sistema estabelecendo um símbolo para o do zero e elaborou um sistema de escrita que não foi decifrado, até hoje não conseguiram decifrar esse sistema de escrita criado por esse povo. Próximo parêntese. O comércio funcionava através do sistema de escambo, ou seja, troca de mercadorias e alguns produtos por serem mais valorizados, como pedras preciosas ou favas de cacau, podiam ser utilizadas como moedas. Apesar de não possuírem um sistema de escrita, criaram um sistema de numeração decimal chamado de quipo, desenvolveu a partir de cordões com diferentes nós presos a um cordão principal. Então, aqui na quinta questão, quando você achar que for a civilização maia, coloca a letra A, quando for civilização asteca, a letra B, e quando for a civilização inca, a letra C. Sexta questão. Temos o seguinte texto. Assim, não pense em ninguém que foram tirados o poder, os bens e a liberdade dos indígenas, e sim que Deus lhe concedeu a graça de pertencerem aos espanhóis, que os tornaram cristãos e que os trata e os consideram exatamente como digno. Ensinar-lhes o uso do ferro e da candeia, deram-lhes moeda para que saibam o que compram e o que vendem, os que devem e possuem, ensinar-lhes o latim e a ciência, que valem mais do que toda a prata e todo o ouro que eles tomaram, porque com conhecimentos são verdadeiramente homens, e prata nem todos tiveram muito proveito. Leia as afirmações abaixo e marque o item correto. Nós temos 3 afirmações. Vocês vão analisar cada uma delas, ver quais são as corretas e vai marcar o item correspondente. Primeira afirmação fala o seguinte: o texto acima expressa uma forma de se ver a conquista e a colonização da América pelos espanhóis. Está valorizando os espanhóis, dizendo que se não fossem os espanhóis, os índios, os indígenas, no caso, os povos astecas, maias e incas, não teriam aprendido a ler, não teriam aprendido a nova religião católica, não teriam tido os novos costumes. É isso que o ponto 1 está dizendo. Ponto 2. Segundo os espanhóis, os nativos americanos eram sua propriedade, devendo ser catequizados, ou seja, se tornaram seus escravos. Ponto 3. Os nativos deveriam aprender latim e ciências, pois esse saber é mais valioso que ouro e prata na visão dos espanhóis. E aí você vai analisar cada um dessas 3 afirmativas, vai ver quais são as verdadeiras e marcar o item que as corresponde. 7ª questão. Leia o texto. Fala o seguinte: quando Colombo chegou à América, Cristóvão Colombo, em 1492, não poderia supor que o continente fosse habitado de longa data. Na verdade, vários povos e civilizações, em estágios diversos de desenvolvimento material, ocupavam essa vasta extensão de terras. Em sucessivas ondas migratórias iniciadas há cerca de 40 mil anos,
Povos provenientes da Ásia e da Oceania foram se espalhando por todo o continente americano. Aos poucos, os povos pré-colombianos foram se fixando, adaptando-se ao meio e formando grupos diferentes, que podem ser classificados resumidamente em sociedade. Com base nisso, marque o item falso sobre esses povos. Quais povos? Os astecas, os maias e os incas. Aí o item A fala o seguinte: eles praticaram a caça, a pesca e a coleta de frutos. B. Não possuíam a prática de escravidão. Será que esses povos não tinham escravos, aqueles que eram subordinados, aqueles que eram explorados? C. Desenvolveram a agricultura rudimentar, utilizando materiais tradicionais, ferramentas tradicionais, como propriamente enxada, plantar jogando a semente propriamente na terra com as mãos, processo de irrigação ser de forma manual. D. Organizaram-se em comunidades agrícolas. Então, na quarta questão, vocês vão marcar o item falso, o exceto. Oitava. Quando os europeus chegaram à América, as terras já eram ocupadas por povos que possuíam diferentes culturas e diversas formas de organização, tanto econômica como social. Grande diversidade de língua, religião e costume. Entre outros, os astecas, os incas e os maias. Lembrando a vocês que essa ordem não interfere no desenvolvimento dos povos pré-colombianos. Os chamados povos pré-colombianos, que eram os astecas, os incas e os maias. Sobre essa civilização, marque o item correto, o verdadeiro. Item A fala o seguinte: a sociedade inca, além de ser rigidamente estratificada, possuía um caráter estamental. B. Diferentemente dos astecas e dos incas, a sociedade maia não desenvolveu escravidão. C. Os incas eram regidos por um conselho hereditário, formado por imperadores. D. A nobreza inca era constituída por elementos de confiança do imperador, que exerciam cargos de governantes, chefes militares, sacerdotes e juízes. Questão 9 e questão 10. Quais eram as características religiosas principais dos povos pré-colombianos? Vocês vão dizer se eles eram politeístas, questão 9. Se eles eram politeístas ou monoteístas, se eles acreditavam em vários deuses ou um único Deus, se o imperador era considerado Deus pelo povo, se ele fosse como ele era chamado, que definição davam a ele. Questão 10, sobre os povos astecas, comente as características urbanas de Tenochtitlán. Você vai dizer como era desenvolvido a parte arquitetônica estrutural dos povos astecas. E aqui encerramos a nossa aula de hoje, explicando o TD avaliativo de vocês. Lembrando mais uma vez, responder de caneta azul ou caneta preta, na realidade, e não usar corretivo, porque não pode rasurar o seu TD. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!